pergunta sincera para vocês. Vocês acham melhor entregar a taça pro Verstappen agora ou mais para frente? Acho que essa é a grande pergunta que todo mundo quer saber, porque depois dos testes da pré-temporada da Fórmula 1, a grande questão é quando o Verstappen será tetracampeão mundial. Porque a depender do desempenho das outras equipes, a chance do Verstappen não vencer o seu quarto título mundial nessa temporada é mínimo, muito pequenininho. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje no Zebra Salsicha, para fazer uma análise dos 3 dias de testes de pré-temporada da Fórmula 1 que aconteceram lá no circuito do Bahrein, que será a sede da primeira etapa do campeonato daqui a uma semana, lá mesmo no Bahrein. E a gente vai falar então bastante disso aqui no Zebra Salsicha. Antes de mais nada, aquele ritual que você já sabe, né? Se inscrever aqui no canal, deixa seu like, é super importante pra gente aumentar a divulgação aqui do canal no YouTube. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos para que as pessoas possam saber e também conhecer o Zebra Salsicha, é super importante. E então vamos falar desses 3 dias de testes que aconteceram lá no Bahrein, que tivemos uma Red Bull muito à frente das suas rivais. É impressionante como a equipe conseguiu não só evoluir o conceito do RB19, que foi o carro que venceu 21 de 22 corridas no ano passado. Eles fizeram uma inovação no seu conceito. Enquanto praticamente todas as equipes passaram a copiar o desenho de sidepod e toda a parte aerodinâmica da Red Bull, a equipe austríaca foi lá e inovou mais uma vez ao seguir uma tendência e talvez pegar alguns conceitos, aqueles aeropod da Mercedes que ela apostou nos primeiros 2 anos do regulamento, aqueles aeropod, aquele conceito que não tem, né, sidepod, que é bem estreito a parte lateral do carro. A Red Bull foi lá, através do Adrian Newey, né, que é o seu projetista, criou um desenho muito semelhante ao da Mercedes. Ainda tem a parte lateral do carro, o sidepod ainda existe, mas o desenho é muito agressivo, muito diferente, e é uma prova de que a Red Bull ela não sentou na glória. Ela quis continuar em frente, ela sabia que se ela fizesse só uma atualização, uma evolução do RB19, as outras equipes poderiam alcançar a equipe de energéticos, e então eles optaram por essa inovação e aparentemente deu muito certo. Nos 3 dias de testes, a Red Bull não teve problemas em questões de confiabilidade, de desempenho. Max Verstappen teve dias super tranquilos, como sempre. Ele logo nas primeiras voltas com o carro ele já conseguiu acelerar, já conseguiu extrair ritmo do seu carro, fez voltas rápidas, né, liderou o primeiro dia de testes. Hoje fez também voltas super tranquilas, fez uma volta com pneus usados que ficou muito próximo do tempo do Charles Leclerc, que foi o tempo mais rápido, com pneus novos e mais macios. Então, para você ver a diferença entre a Red Bull e as outras equipes, existe uma estimativa de que a Red Bull esteja até 1 segundo na frente do pelotão, o que seria uma coisa impressionante para você ver o tamanho desse domínio que a Red Bull tem imposto ao longo desse novo regulamento, né? Desde a metade de 2022 até agora. A Red Bull estima que essa vantagem seja só de 3 décimos, mas a gente vai ter que ver isso só a partir da semana que vem lá no Bahrein, quando as equipes de fato usarem toda a potência na classificação, extraírem o seu máximo em ritmo de corrida. Então algumas coisas ainda precisam ser expostas na primeira corrida do ano para que a gente tenha as conclusões necessárias para ver como que está essa ordem do pelotão. Uma outra coisa que a gente também pode ter muita certeza é que a batalha pela segunda força nesse campeonato vai ser mais uma vez muito acirrada. Ferrari, McLaren, Mercedes e Aston Martin estão muito próximas umas das outras. Tem um pouquinho de vantagem para uma ou para outra, mas é muito provável que ao longo de 2024 essas 4 equipes devem brigar pelo título de segunda força do ano. Vai depender aí de circuito para circuito, assim como foi no ano passado, né? Quando
Também essas 4 equipes também lutaram corrida a corrida para ver quem que era a desafiante, a Red Bull. Nenhuma delas conseguiu bater, exceto naquele caso de Singapura, né, que a Ferrari conseguiu vencer uma corrida. Mas a ver se essa disputa tão ferrenha entre essas 4 equipes vai prejudicar a sua perseguição à Red Bull, né? Porque às vezes você está tão focado em se defender do seu principal rival que você não consegue alcançar o que está lá na frente. Então essa pode ser uma questão bem importante a ser analisada por essas equipes. De resto, uns testes de pré-temporada bastante inconclusivos, mas ao mesmo tempo também muito previsíveis, porque se a gente pensar e analisar os tempos de volta, o ritmo que os carros apresentaram ao longo da temporada, a ordem do pelotão não deve mudar muito quanto ao fim da última prova de 2023. Uma outra mudança talvez a gente possa ter, muito olho na RB, VCarb, naquela sopa de letrinhas que você bem entender, AlphaTauri, Toro Rosso, RB, VCarb, aquilo que você bem achar mais propício para falar, porque tudo indica que ela dessa vez será a surpresa do ano. Assim como foi a Aston Martin no ano passado, dessa vez, em 2024, a RB deve ser a grande surpresa. O ritmo do Daniel Ricciardo e do Yuki Tsunoda foi muito bom ao longo dos 3 dias. A equipe, ao que tudo indica, desenvolveu um RB19B, então hoje ela utiliza muito mais peças da Red Bull para fazer o seu carro. Existe uma sinergia muito maior entre as duas equipes da Red Bull e a tendência é que a RB já deu um salto maior do que já deu no fim do ano passado. Vale lembrar que ainda a AlphaTauri ela começou 2023 como rabeira, era de longe a pior equipe do grid, tinha muitos problemas de desenvolvimento, só que ao longo do ano ela foi se ajustando, ela foi fazendo essa transição para ser de fato uma equipe irmã da Red Bull. E aí na parte final do campeonato ela disparou, conseguiu terminar na 8ª colocação e por muito pouco não ultrapassa a Williams na 7ª posição. Se tivéssemos aí mais 2, 3 provas no calendário do ano passado, muito provavelmente a AlphaTauri teria ficado à frente da Williams no campeonato. E essa deve ser a tendência para 2024. O salto talvez seja até maior ainda. Tem gente que acha que a RB vai brigar com essas 4 dali do segundo pelotão. Talvez fique um pouquinho abaixo, mais próximo ali da Aston Martin, mas brigando ali junto com a Alpine. Deve ser uma equipe que a gente tem que ficar de olho, especialmente nesse começo de ano, é uma equipe que pode dar muito trabalho. E é isso. Prognósticos para a prova do Bahrein na semana que vem. A tendência e é muito previsível, não nada de diferente que não seja uma pole position e vitória do Max Verstappen super tranquila. Qualquer coisa diferente disso já vai ser uma surpresa. A tendência é que a Red Bull nade de braçada, pelo menos na primeira parte do campeonato, a ver se ao longo do ano as equipes conseguem melhorar os seus carros e chegar mais próximo. Mas a grande tendência é que esse começo de 24 seja muito parecido com 2023, seja só uma continuação do ano anterior. A ver, um ponto importante é a questão do desempenho do Sérgio Pérez. Não foi nada bom o desempenho dele nessa pré-temporada. Se o Verstappen conseguia, desde as primeiras voltas, já extrair todo o potencial do seu carro, o mesmo não se pode dizer do Sérgio Pérez. Ele tradicionalmente é um piloto que leva mais tempo para conseguir se adaptar ao seu novo carro. Isso já aconteceu já com ele na Red Bull. Depois ele conseguiu melhorar um pouco o desempenho, mas no ano passado foi um fator muito determinante. E a tendência é que as 4 equipes que estão abaixo da Red Bull fiquem mais próximas. E aí a diferença do Pérez para as outras equipes pode ser menor e aí o risco de um vice-campeonato pode ficar ameaçado. A gente vai ter que ficar de olho no desempenho do Sérgio Pérez, que foi muito contestado no ano passado. Ele já tem uma sombra muito grande do Daniel Ricciardo sob ele. Então vamos ficar atento ao desempenho do Sérgio Pérez. Do Verstappen a gente sabe que ele é capaz de fazer e ele deve extrair 120% do equipamento. Mas com o Sérgio Pérez
a coisa é um pouquinho mais embaixo. Previsões e ordem de forças do campeonato, na minha visão, pelo menos para essa primeira parte do campeonato. Red Bull, Fórmula 1.11 AAA, qualquer abreviação que você queira dizer. É a equipe a ser batida, é a melhor equipe, tem tudo para vencer aí pelo menos umas 15 corridas ao longo dessa temporada. Abaixo dela tem um bloco muito próximo entre Ferrari, que eu vejo um pouquinho acima. A Ferrari mostrou um bom ritmo de corrida ao longo desses testes. Pode até incomodar um pouco a Red Bull nesse começo de ano, a depender também do circuito e das condições de pista. Depois eu vejo a Mercedes, aliás, a McLaren um pouquinho abaixo, junto com a Mercedes. Eu acho que Mercedes e McLaren estão muito próximas uma das outras. E a Aston Martin um degrauzinho abaixo. A Aston Martin gerou muitas dúvidas se ela estava escondendo o jogo de fato ou se ela de fato deu um passinho para trás e aquela queda de desempenho que ela teve no fim de 2023 vai se repetir nesse começo de ano. Bem próximo da Aston Martin, a RB, que pode incomodar a equipe verde e pode ser uma surpresa nesse pelotão da Fórmula 1B, digamos assim. Então tem que ficar muito de olho nessa equipe da RB. Depois a gente tem uma Alpine que está numa terra de ninguém, porque fez também um teste muito fraco, mas não é de se duvidar de que ela possa ter problemas para chegar até no Q3, por exemplo. Eu acho que a Alpine fez um teste muito ruim, ou não deu nenhum indício de que pode ser um carro bom ao longo dessa temporada, e ela pode ter problemas. E aí a gente tem um pelotão bem achatado entre Williams, Sauber e Haas. Estou esquecendo de alguma equipe? Então, acho que não, né? Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, Alpine... então faltou todas. Então é Williams, Sauber, Haas... Tá faltando uma. Qual a equipe que eu esqueci de deixar? Ah não, tá certo, são as 10, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então é isso aí. Então, talvez a tendência deve ser essa mesma. A Alpine na sexta posição ali, bem abaixo, pertinho do todo mundo ali. E depois Williams, Sauber e Haas já um pouco mais abaixo. A Haas também preocupou bastante nesse final, nesses testes. É uma equipe que vai dar, talvez fique longe do pelotão intermediário. O que vai ser uma vergonha para a Fórmula 1, ainda mais depois do caso do Andretti, né? Toda essa situação que a gente viu. Então essa deve ser a ordem de forças. Vamos lá então. Primeiro Red Bull, segundo Ferrari, terceiro McLaren, quarto Mercedes, quinto Aston Martin, sexto RB, sétimo Alpine, oitavo Williams, nono Sauber e décimo Haas. Essa deve ser então a ordem de forças nessa primeira etapa do campeonato e talvez nessas primeiras corridas, até pelo menos ali a etapa de Imola, quando a maioria das equipes deve trazer já algumas atualizações para os seus carros, e a partir daí então a ordem de forças pode se mexer um pouquinho ao longo do ano, beleza? É isso aí então, minha gente. Fechamos mais um vídeo de análise da pré-temporada da Fórmula 1. O que você pensa sobre isso? O que você achou dos testes da pré-temporada? Você achou que alguma outra equipe pode surpreender, pode decepcionar? Quem pode incomodar a Red Bull, ou se a Red Bull vai ganhar agora as 24 corridas, não só vai conseguir vencer todas as provas? Então diz aí nos comentários, vamos bater um papo sobre esta temporada que vai começar daqui a uma semana lá no Bahrein. E mais uma vez a gente vai trazer a cobertura completa aqui no Zebra Salsicha, beleza? Então é isso. Mais uma vez eu vou pedir para vocês o ritual de se inscrever aqui no Zebra. Deixa o like, é muito importante pra gente, para poder aumentar a divulgação aqui no YouTube, para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante para vocês. Compartilha também esse vídeo com quem gosta de Fórmula 1 e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, meu povo, abraço!